Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos ao Universo da Química. Eu sou a professora Darlinda Monteiro e neste Universo da Química vamos conhecer duas funções inorgânicas, os ácidos e as bases. Vamos à aula 1. Soda cáustica no leite. Pode? Objeto de conhecimento, funções inorgânicas, ácidos e bases. Agora vamos à nossa dúvida. Eu tenho aqui uma pergunta no Jornal da Química, né? A soda cáustica no leite, pode? Sim? Não? Tô com dúvida? Então eu vou te dar alguns minutos para pensar e daqui a pouco eu retorno. Soda cáustica no leite, pode? Tirando a sua dúvida, segundo a Anvisa, o hidróxido de sódio, que é a soda cáustica, é também classificada como um aditivo alimentar, que tem a função de regular a acidez de um alimento em alguns casos. Porém, o uso desse aditivo no leite não é permitido, porque essa substância pode induzir a fraude e mascarar as boas práticas de fabricação. A soda, ela é utilizada para neutralizar a acidez do leite. Algumas bactérias transformam a lactose, que é o açúcar do leite, em ácido. Então, na explicação do Tira Dúvida, nós identificamos aí duas funções inorgânicas, ácido e base. E o que são ácidos e bases? Os ácidos são compostos que em solução aquosa se ionizam, produzido como um íon positivo apenas o cátion hidrogênio. Eu quero que vocês guardem duas palavrinhas, ionização e cátion hidrogênio. Ácidos se ionizam, produzem íons. Agora, quando ele produz o cátion, é apenas o hidrogênio. As bases são compostos que em solução aquosa sofrem dissociação iônica, liberando como um único íon negativo o ânion hidróxido, ou oxidrila ou hidroxila. Guardem aí duas palavrinhas também das bases. Bases sofrem dissociação iônica, separa íons, tá? E o íon negativo tem que ser apenas o ânion hidróxido, representado por OH-. Aqui nós temos, né, a representação dessa ionização e dessa dissociação, tá? Eu tenho como exemplo aqui o ácido clorídrico, HCl, e eu tenho aqui como um exemplo de base o hidróxido de sódio. Observem aqui a reação de ionização do ácido clorídrico, que ele em presença de água, ele vai, né,
formar íons, sendo que um desses íons, que é o cátio, precisa ser H+. Aqui eu tenho uma base, é o hidróxido de sódio, que em presença de água não ioniza, ela se dissocia, tá? Ou seja, ela vai separar os íons. Só que, para ser uma base, eu preciso ter como um íon ânion a hidroxila. Ácidos e bases são encontrados diariamente na química e em nossa vida cotidiana. Tanto os ácidos quanto as bases constituem a parte crítica de nosso sustento. Eles desempenham um papel eficiente dentro ou fora do nosso corpo. Aqui nós temos alguns exemplos de ácidos e bases. E aí vou falar sobre o ácido clorídrico, que é um ácido e que se encontra dentro do nosso corpo no suco gástrico. O que ele faz, né? Ele quebra todas aquelas batatas e pizzas que comemos e diminui as enzimas que transformam as partículas de alimento em proteínas. Agora eu vou falar sobre o ácido carbônico. Quando está muito calor, certamente a maioria de nós tentaria encontrar algo refrescante para se sentir aliviado, como beber um refrigerante ou bebidas geladas. Estas são as bebidas carbonatadas, que são feitas pela adição de dióxido de carbono, que reage com a água sob uma certa pressão e aí produz o ácido carbônico, que causa aquela sensação refrescante. Temos o hidróxido de sódio. Ele é usado no sabão para limpar o nosso corpo. E certos sabonetes também contêm o hidróxido de sódio como ingrediente principal. Hidróxido de magnésio são compostos que são usados como antiácido ou para neutralizar os ácidos gástricos. Também é usado no desodorante. Vamos falar sobre indicadores ácido-base. São produtos químicos que podem ser adicionados a uma solução para determinar a sua acidez ou basicidade. Isso através da mudança de cores, tá? Os indicadores ácido-base podem ser artificiais e naturais, tá? Os indicadores ácido e base sintéticos são papel de tornassol, azul de bromotimol e a fenolftaleína, tá? Sintéticos são aqueles que são produzidos em laboratório, ok? Aqui, gente, eu estou utilizando o papel de tornassol, né, no pedaço de laranja e no sabonete. Observe que o papel de tornassol ficou no pedaço de laranja vermelho, indicando a presença de ácidos. E no sabonete ficou com uma coloração azul, indicando a presença de bases. Temos também o azul de bromotimol, né? Observem aí que quando é um ácido, a cor é amarela. Quando é uma base, a cor é azul. Esse indicador, ele é bastante utilizado para determinar o pH de aquários, tanques de peixe e piscinas. Temos também a fenolftaleína. Observe que no meio ácido, ela fica incolor. Já no meio básico, ela vai adquirir uma coloração avermelhada ou rosa bem intensa, tá? Indicando que o meio é básico. Vamos falar sobre reações de neutralização?
São reações químicas que ocorrem quando uma substância ácida ela vai reagir com uma substância básica e aí vai formar sal e água, tá bom? Então você identificou que tem um ácido, tem uma base ali naquela reação química e que o produto formado entre a substância ácida e a substância básica foi um sal e também teve formação da água, aí você já diz assim, epa, isso aí é uma reação de neutralização, tá bom? E aqui eu trago um exemplo para vocês sobre uma reação de neutralização, tá bom? Observem aqui, né, eu tenho um ácido, que é o ácido clorídrico, ele vai reagir com a base, que é o hidróxido de sódio, e aí a quebra dessas ligações vão formar dois produtos, né? Um sal mais a água. O sal formado aqui da reação entre o ácido clorídrico e o hidróxido de sódio é o cloreto de sódio, que também é uma função inorgânica e é classificada como um sal. Tá bom? Então, temos aqui, ó, anote aí no seu caderno, que quando eu tenho ácido reagindo com uma base, produto final, água mais sal. Como é o nome dessa reação química? É uma reação de neutralização. Tá bom? Agora vamos para o nosso checklist. No universo da química, aprendemos sobre ácidos e bases. Ácidos, de acordo com a teoria de Arrhenius, são substâncias químicas que, em presença de água, liberam um íon positivo, o H+. Bases são substâncias químicas que, em presença de água, vão liberar um íon negativo, OH-, chamado de hidroxila. Ácidos ionizam, bases se dissociam. Qual é a diferença, né, desses fenômenos? A ionização é um fenômeno que o ácido, na presença da água, produz íons. Já a dissociação é bases, né, na presença de água, que faz uma separação dos íons. Existem ácidos e bases no nosso cotidiano. Um exemplo de um ácido no nosso cotidiano, o ácido clorídrico, que está presente no suco gástrico. Também temos uma base, que é o hidróxido de sódio. O hidróxido de sódio está presente na composição de sabão e sabonetes. Também falamos sobre indicadores ácido-base, que são substâncias químicas que são utilizadas em uma solução para determinar a acidez e a basicidade. Existem dois tipos de indicadores. Indicadores sintéticos, que são aqueles produzidos no laboratório, tá? Um exemplo é o azul de bromotimol e a fenftaleína. E os indicadores naturais são indicadores que podemos encontrar na natureza. Por exemplo, o repolho roxo, o açaí, tá bom? Então, utilizamos esses indicadores, né, para identificar a acidez e a basicidade. E como ocorre isso? Ocorre através da mudança de cores. Reações de neutralização.
São reações químicas, onde eu tenho um ácido que vai reagir com uma base. E a reação entre esse ácido e essa base vai formar um sal e água, tá bom? Não vão me confundir reação de neutralização com reação de ionização e reação de dissociação. São coisas diferentes, né? Quando eu tenho uma reação de ionização, eu tenho um ácido reagindo com a água, liberando H+, né? Quando eu tenho uma reação de dissociação, eu tenho uma base reagindo com a água, me liberando um íon negativo, a hidroxila. Já a reação de neutralização ocorre quando eu tenho o ácido, eu tenho uma base que reagem formando sal e água. Agora, vamos à nossa dica. Anote aí. A dica de hoje é sobre indicadores, que são substâncias químicas que são utilizadas para identificar se uma solução é ácida ou básica. E aí, eu vou ter dois tipos de indicadores. Os indicadores sintéticos, que são aqueles que são produzidos no laboratório e que são utilizados, né? Nas indústrias, nos laboratórios de química, para fazer essa identificação de soluções como sendo um meio ácido ou um meio básico. E a dica de hoje do indicador sintético é a fenolftaleína. Essa substância sintética, né, esse indicador, pode adquirir duas cores, tá? A coloração avermelhada ou rosa e também a incolor, tá? Quando ela adquire uma coloração avermelhada ou rosa, bem intensa, significa dizer que o meio ele é básico. Agora, se o meio ficar incolor, significa dizer que há ácidos, né? Ali naquela solução, há presença de ácidos. E agora eu vou falar sobre os indicadores naturais. Anote aí dois. Olha essa dica bacana. Os indicadores naturais são aqueles indicadores que podemos encontrar na natureza. Então, essas substâncias, né, químicas, elas estão presentes nas flores, nos frutos. E aí eu tenho como exemplo o extrato de repolho roxo. O extrato de repolho roxo, ao ser adicionado a uma solução, altera a cor da solução para vermelho ou para verde, tá? Quando a solução é vermelho, significa dizer que naquela solução eu tenho a presença de ácido, tá bom? Agora, aí, gente, já não dá para dizer, né, se é um ácido fraco, se é um ácido forte, não. Só determina a acidez, tá? Agora, se a solução ficar numa cor verde, isso aí quer dizer que o meio é básico. E agora vamos para o nosso encerramento. Obrigada, queridos alunos, e sigam as redes sociais do CEMEAN, @Centro de Mídias, _AM, #Projeto Conquistar Seducam. Tchau!